No sábado, 23 de maio, Donald Trump escreveu no Truth Social que o acordo entre os Estados Unidos e o Irã está basicamente acertado e será anunciado em breve. Fontes do Washington Times esclareceram que o rascunho foi aprovado pelos principais negociadores. São Vance, Witkoff, Kushner do lado de Washington e o presidente do parlamento iraniano, Kalibaf, do lado de Teherã. O documento foi enviado para aprovação final aos líderes de ambos os países. O anúncio era esperado até o final do domingo, mas na manhã de domingo, Trump escreveu algo um pouco diferente na mesma Truth Social. As negociações estão ocorrendo de forma ordenada e construtiva. E eu pedi aos meus representantes para não se apressarem, o tempo está do nosso lado, ou seja, deixando claro que estão enrolando no Irã. E acrescentou que as relações dos Estados Unidos com o Irã estão se tornando muito mais profissionais e produtivas. Na mesma hora, o secretário de Estado Marco Rubio, durante uma visita à Índia, disse aos jornalistas que houve um progresso significativo, mas ainda não é definitivo. Em 24 horas, o acordo conseguiu nascer, ficar praticamente acertado, ir para as assinaturas e desacelerar novamente. E mesmo assim, ambos os lados e dezenas de observadores ao redor do mundo continuam falando sobre a mesma paz iminente. Para entender o que tudo isso significa, na verdade é preciso... Bem, vamos voltar ao começo. Embora o começo, claro, vocês todos já conheçam, mas mesmo assim, vamos construir a estrutura. Como tudo isso começou? Em 28 de fevereiro de 1926, os Estados Unidos e Israel realizaram uma operação conjunta chamada Operation Epic Fury. Durante os ataques, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto. Foram destruídos os principais alvos militares do regime. O Irã respondeu com ataques massivos de mísseis e drones contra Israel e bases americanas no Oriente Médio, e fechou o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 1/5 do petróleo mundial. Os mercados globais reagiram instantaneamente, como dizem. Os preços da gasolina nos Estados Unidos dispararam. Os preços do gás e de dezenas de produtos derivados também subiram. O comércio global ficou abalado. Cada dia, com o estreito fechado, aumentava os custos políticos para a Casa Branca em uma quantia que ninguém queria calcular. Trump inicialmente exigiu rendição incondicional, estabelecendo prazos rígidos: 21 de março depois, 23 de março depois, 7 de abril, ameaçando destruir usinas elétricas e pontes iranianas. 2 horas antes do último prazo, Trump anunciou uma trégua de 2 semanas. A televisão estatal iraniana imediatamente chamou isso de uma retirada humilhante de Trump. Ok. O próprio Trump declarou vitória total e incondicional. Ambos descreveram o mesmo evento e, sob seus próprios parâmetros, estavam certos. Desde então, são 12 semanas do chamado cessar-fogo que está em vigor desde 7 de abril. O cessar-fogo foi violado por ambos os lados. As negociações prosseguiram graças à cooperação contínua e à mediação do comandante do exército paquistanês, Asim Munir. Ou seja, Munir partiu de Teherã tarde da noite de sábado, após mais uma rodada de consultas com a liderança iraniana. Por trás de tudo isso está a sombra de um documento. Em 2015, Obama assinou um acordo com o Irã que limitava o programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções. Em 2018, Trump saiu desse acordo. Hoje, o mesmo Trump exige de Teherã concessões muito mais profundas do que aquelas que o Irã aceitou há 10 anos, bem antes de o Irã ter sido bombardeado. O Irã recorda tanto a saída do acordo quanto a guerra atual. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghai, disse na semana passada à sua agência estatal, acho eu, que as diferenças entre as posições dos Estados Unidos e do Irã estão diminuindo. E logo acrescentou: Teherã está sendo cauteloso porque foi atacado 2 vezes no último ano durante as negociações nucleares. Quem já foi atacado 2 vezes em negociações dificilmente aceita o que um novo aceitaria. Isso não pode mais ser ignorado. Por outro lado, eles foram bombardeados porque ficou claro que estavam deliberadamente atrasando as negociações sem querer realmente negociar. Ou seja, eles dizem: houve negociações, e nós dizemos: não houve negociações, vocês estavam nos enganando. Bem, agora vamos ver o que acontece a seguir. O que cada lado precisa? Um acordo, como qualquer acordo político, não se sustenta em convicções, mas sim nas necessidades. É disso que os Estados Unidos precisam: encerrar a questão iraniana antes das eleições de meio de mandato em novembro de 2026. Cínico? Sim.
A lógica é simples e invisível apenas para quem não quer enxergá-la. O Estreito de Hormuz aberto significa petróleo. Petróleo, preços, gasolina cara, humor dos eleitores. Além disso, bem, Dow Jones, além da manchete, Trump venceu. E não importa o quê, não importa como venceu. O presidente não precisa de um acordo juridicamente perfeito. Venho dizendo isso, senhores, há um mês, exatamente com essas palavras. Ele precisa de um anúncio que possa ser repetido até novembro. Cínico. Sim. O Irã precisa da suspensão das sanções, desbloqueio de ativos e fim do bloqueio naval. Os Estados Unidos já estão bloqueando os portos iranianos há mais de um mês, não é? Há mais de um mês. E Trump, no domingo, esclareceu que, o bloqueio vai continuar totalmente em vigor até que o acordo seja alcançado, certificado e assinado. Eles já sabem muito bem que um diz sim e depois o outro diz não. Aquele que, na verdade, tem mais força. O regime sobreviveu. Um novo líder supremo foi nomeado, mas o país está à beira de um colapso econômico, é assim que eu chamaria. O Ministério das Finanças do Irã não pode mais protelar. Teherã também entende que o tempo está correndo contra eles. Washington também está usando essa aritmética ao máximo. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, no domingo à noite, ele disse à televisão estatal que o Irã está pronto para alcançar a paz e que não busca armas nucleares. Eles dizem isso todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, Embaixada do Irã na Índia. No mesmo dia, Rubio respondeu nas redes sociais que Teherã tem o direito inalienável à tecnologia nuclear. Bem, garantir ao mundo uma coisa e ao mesmo tempo afirmar o direito ao oposto? Ao mesmo tempo, isso é classe. O teatro também tem suas leis, certo, senhores? Se tirarmos os cenários, surge um acordo quadro de 60 dias. Isso pode ser prolongado, não é o acordo final. É uma pausa durante a qual os detalhes serão acertados. O Irã chama isso de acordo quadro. De 30 a 60 dias, ou seja, eles dizem até 60 dias, e nós falamos 60 com a ideia de que podemos até continuar. Trump vai chamar isso de um acordo histórico. De acordo com a Access, o acordo estende o cessar-fogo existente pelos mesmos 60 dias. O que começa a acontecer nesse período? O Estreito de Hormuz deve ser aberto. O Irã deve começar a vender petróleo. Não totalmente livre, vou explicar agora. E devem ocorrer negociações sobre o programa nuclear. Pronto. O que se sabe sobre o conteúdo até hoje? O Estreito de Hormuz está sendo gradualmente reaberto paralelamente ao levantamento do bloqueio americano. Não está claro o que quer dizer paralelamente ao levantamento do bloqueio americano. Há bloqueio ou não? Ou o bloqueio dura 23 horas por dia, não está claro. Esse não é um gesto com o mesmo nome. Isso é uma dança, assim passo a passo, sob uma contagem mútua. Só que eles abriram só um pouquinho. E nós perdemos um pouquinho ou como? Totalmente confuso. Segundo especialistas, o que é um especialista? Especialista é uma pessoa que começaram a publicar em alguma revista, certo? Deram a ele chance de aparecer e falar, e logo virou especialista. A restauração da navegação marítima e dos preços ao nível pré-guerra vai demorar. Não. Isso não vai demorar, segundo o especialista. Então, algumas semanas eles dizem: o Irã tem permissão para vender petróleo através de exceções às sanções. Ou seja, nós, os Estados Unidos, vamos dizer ao Irã para quem eles podem vender petróleo e para quem não podem. E, ao mesmo tempo, vamos conversar com a China. Querem petróleo? Então nos deem isso aqui, certo? Vamos permitir que o Irã venda petróleo só para vocês, não para outros. Ou seja, é tudo muito estranho. Não é o fim das sanções. Não. São exatamente as exceções que Washington pode conceder ou pode revogar. Suspensão total das sanções. Então, eles podem ou não atirar nos navios? Não entendo. A suspensão das sanções e o desbloqueio dos ativos iranianos serão discutidos nos 6 dias de negociações. Ou seja, pessoal, vamos fazer alguma coisinha, mas na verdade só vamos negociar sobre isso. Ou seja, isso fica para um futuro indefinido, no qual algo pode acontecer ou pode não acontecer. Não estou tentando, por assim dizer, levar isso ao absurdo. Estou tentando mostrar para vocês que não chegaram a nenhum acordo. O mais importante aconteceu. Agora vou explicar. Ou seja, em toda essa loucura há um ganho absoluto, um benefício absoluto. Agora não importa para quem exatamente, existe um benefício, acredite, eu vou chegar nisso agora. Sim,
O acordo inclui o fim da guerra entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Isso foi dito por 2 funcionários que participam das negociações. E o principal, pelo qual a guerra na verdade foi travada, o estoque iraniano de urânio altamente enriquecido. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã tem 449 décimos de quilograma de urânio. E enriquecido até 60%. Embora eu já tenha contado para vocês muitas vezes, já encontraram alguns vestígios do que chamam de 80%, mas não importa. Por enquanto sabemos de 449 décimos de quilograma de urânio enriquecido até 60%. É um pequeno passo técnico até o grau militar, 90%. Ou seja, esses 449 décimos de quilograma são uma prova material de quão perto o Irã chegou de uma arma nuclear. Pelos termos do projeto de acordo, o Irã concorda em abrir mão do estoque de urânio altamente enriquecido. Parece histórico. No documento, as coisas ficam mais interessantes. Um funcionário que participou das negociações explicou à AP como o Irã vai se desfazer do urânio. Então, o urânio do Irã. Isso será acordado durante essa janela de 60 dias, mas espera-se que parte do urânio seja diluída. Ok. Uma parte será entregue a uma terceira parte. A Rússia já se ofereceu para receber, ou seja, o urânio não desaparece. O urânio será transferido, uma parte como material diluído, outra parte para a Rússia, para um país que nos últimos 2 anos tem mostrado de forma muito clara de que lado está. Então pergunte a qualquer engenheiro nuclear quanto tempo leva para voltar de 20 ou 5% para 60% de volta, certo? Você receberá uma resposta que não confortará o eleitor em nenhum estado. Que lê a manchete: Trump destruiu o programa nuclear iraniano. Esse, claro, é o ponto mais doloroso para aqueles em Washington que decidiram ler os termos do acordo até o fim. Divisão interna entre os seus. O principal senador republicano em política de defesa, Roger Wicker, declarou: concordar com uma trégua de 60 dias com o Irã significaria que tudo o que foi alcançado por nossos militares seria em vão. Ted Cruz escreveu no X: se o resultado de tudo isso for um regime iraniano ainda liderado por islamistas, gritando morte à América, recebendo bilhões de dólares, capaz de enriquecer urânio e desenvolver armas nucleares, de fato controlando o Estreito de Hormuz. Então esse resultado será um erro catastrófico. Lindsey Graham apoiou. Tom Tillis, republicano da Carolina do Norte, disse na manhã de domingo na CNN: há 11 semanas, o ministro da Guerra Hegseth e o Ministério da Defesa nos disseram que a defesa iraniana havia sido destruída e que obter material nuclear do Irã era apenas uma questão de tempo. Agora estamos discutindo a posição na qual o material nuclear permanece no Irã. Como tudo isso faz sentido? Mas essa não é a voz da oposição, e sim dos republicanos no ar, nos canais favoráveis. E também na CNN, no momento em que Trump anuncia o triunfo. Eles veem o que qualquer observador atento vê. Entre destruíram há 11 semanas e deixamos isso hoje, existe uma distância que politicamente só pode ser encoberta com manchetes. Israel. Hoje, Israel foi oficialmente excluído das negociações. Bem, oficialmente. De acordo com o New York Times, algumas semanas após os ataques conjuntos ao Irã, Israel foi simplesmente retirado do centro de tomada de decisões em Washington. Senadores republicanos já chamaram as condições de pesadelo para Israel. O lado israelense afirma que o acordo é extremamente problemático. A principal reclamação, os mísseis balísticos iranianos e a rede de proxies do Irã foram excluídos das negociações. Ou seja, exatamente aquelas ameaças pelas quais, na verdade, Israel entrou nessa guerra. Benjamin Netanyahu escreveu no domingo: o presidente Trump e eu concordamos que qualquer acordo final com o Irã deve eliminar a ameaça nuclear. E destacou que Trump confirmou o direito de Israel de se defender em qualquer frente, incluindo o Líbano, de se defender. Ministra da Ciência, ou seja, Gila Gamliel do Likud, membro do Gabinete de Segurança Nacional, ou seja, uma pessoa séria em Israel, disse à Rádio do Exército: Israel está tomando uma posição, vamos esperar e ver, absolutamente certo. Tudo isso é puro teatro político, polido e ensaiado. Por quê?
Netanyahu não é uma pessoa ingênua. Ele entende perfeitamente a aritmética de Washington. Até novembro de 2026, silêncio total. Diante do seu povo, ele precisa demonstrar discordância. A guerra foi declarada por objetivos específicos de segurança. E explicar ao eleitor por que esses objetivos não foram alcançados é politicamente muito desconfortável. Por isso, Israel está publicamente insatisfeito. Continuando a agir conforme o acordo com Washington, Israel alcançou o principal, senhoras e senhores. Na verdade, Israel conseguiu o principal. O regime iraniano está enfraquecido, sem dúvida. Khamenei está morto. O programa nuclear foi atrasado pelo menos por alguns anos. E o que vai acontecer depois? Essa já é uma outra questão, mas agora é extremamente problemático demonstrar isso. É a única posição politicamente correta para Jerusalém. A guerra está terminando ou não está terminando? No acordo, há uma cláusula sobre o fim da guerra entre Israel e o Hezbollah. Essa cláusula chama a atenção porque a guerra mencionada já foi formalmente encerrada. Em 17 de abril, com a mediação dos Estados Unidos, entrou em vigor uma trégua frágil, digamos assim. Desde então, o Hezbollah primeiro viola a trégua todos os dias, mas lança drones e foguetes contra as tropas israelenses e o norte de Israel. E Israel ataca alvos por todo o Líbano, e suas tropas continuam posicionadas em grande parte no sul do Líbano. De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, mais de 3.000 pessoas morreram nesta rodada atual. De acordo com Netanyahu, 22 soldados israelenses e um contratado morreram no sul do Líbano, e 2 civis morreram no norte de Israel. O Hezbollah concordou formalmente com o cessar-fogo, mas na prática continua a guerra. O governo libanês não é capaz, simplesmente não é capaz de desarmá-lo. Autoridades israelenses demonstram preocupação com a incapacidade do Líbano de agir contra o Hezbollah. O Irã financia o grupo e o acordo com Teherã oficialmente significa incluir o fim da guerra, que oficialmente já terminou, mas na prática continua acontecendo todos os dias. Em outras palavras, o acordo com Teherã inclui a promessa de Teherã de parar de financiar algo que Teherã já afirma publicamente não financiar, e depois do acordo continuará fazendo exatamente o que faz agora. Nesse sentido, a parte do acordo sobre o Hezbollah é quase um exemplo perfeito do que acontece em todo o documento. Ou seja, algo assim. Fique de olho na mão esquerda. Com a direita eu faço o que quiser. As partes concordam com algo que, de modo geral, já é verdade e chamam isso de avanço histórico. O que é isso de verdade? Se tirarmos todos os enfeites do texto, resta uma descrição simples. Isso é uma pausa apresentada como uma vitória. No circo aparece um homem, abre os braços e grita: intervalo, vamos chamar isso de intervalo político. Donald Trump consegue o que precisa. Até novembro de 2026, guerra em pausa, estreito aberto, petróleo mais barato e manchetes de triunfo. Após as eleições de meio de mandato, ele fica totalmente livre. Se o Irã violar as condições, e as condições serão violadas, senhores, é inevitável. Não é nem 99%, é 100%, porque o acordo quadro deixa espaço suficiente para interpretações. De qualquer forma conveniente. Assim, Trump pode retomar o assunto a qualquer momento, dizendo: eles são assim, assado, e por aí vai. Até o fim. Não sei, de 1927 nenhum republicano perde nada. As próximas grandes eleições estão longe. O Irã terá o que precisa, a chance de vender petróleo. Mas, na verdade, por meio de exceções. O bloqueio dos portos termina. 60 dias, período em que o regime conseguirá tapar os buracos. Reagrupar a rede de proxies lá, reescrever o programa nuclear para as novas restrições e o principal, salvar as aparências diante da própria população. Isso é importante, vamos falar sobre isso agora. E dizer: nós resistimos contra a maior máquina militar do mundo, provavelmente dentro da própria lógica interna, eles estão certos. A União Europeia e o Reino Unido já estão oficialmente saudando o progresso. Eles precisam de petróleo, eles precisam de estabilidade. Eles precisam que alguém tire esse assunto da pauta, é isso que eles precisam. Eles aplaudem qualquer acordo cujo nome contenha a palavra paz. Desescalada. Tá certo quem fala de todos os lados.
Todos e ninguém. Os mercados reagem à palavra acordo. Os eleitores reagem à palavra paz. Todo o resto é para os analistas, que ninguém ouve. Bem, e para os arquivos que talvez sejam abertos daqui a 30 anos, o que temos hoje? E agora vamos deixar o cinismo de lado. Aqui a gente diz, vamos lá, Diane, colocar outro chapéu. Agora vamos colocar o chapéu de analista. O cínico em qualquer trama política está certo tecnicamente. E está errado na escala. Em 12 semanas entre a Operation Epic Fury e hoje, enquanto não falávamos sobre os detalhes, aconteceu algo em que poucos apostariam em fevereiro. Conflito armado entre os Estados Unidos, Israel e Irã. Um conflito em que mísseis foram lançados contra bases americanas. A principal rota de petróleo do planeta foi fechada. O conflito passou da fase de troca de ataques para a fase de troca de declarações. Essa é uma fase diferente. E, senhores, dentro da segunda fase as pessoas não morrem. Cada dia sem guerra salva dezenas de milhares de vidas. Bem, como sempre dizemos quando falamos da Ucrânia, todo mês cerca de 20 a 30 mil pessoas morrem do lado ucraniano. Dezenas de milhares de pessoas vivas que continuam indo ao trabalho, à escola, à sinagoga, à mesquita, em Teherã, em Tel Aviv, em Beirute, em Haifa. São engenheiros que não estão debaixo dos escombros, crianças que não acabaram em um abrigo antiaéreo pela terceira vez na semana, e mães que hoje dormem à noite e não ficam com o ouvido colado no rádio. A queda dos preços do petróleo que os mercados mundiais vão causar nas próximas semanas não é uma vitória de Trump e nem um triunfo de Teherã. É a gasolina que no Arizona, em Illinois e na Califórnia vai custar alguns dólares a menos do que agora. Essa camada silenciosa da realidade não aparece nas manchetes. Mas por quê? Porque não dá para dramatizá-la. O povo iraniano. Agora vamos falar de outro componente extremamente importante, talvez não hoje, mas amanhã. No Irã, um país com uma das juventudes mais educadas e sedentas por liberdade do mundo, o regime saiu dessa guerra sem proteção, esgotado. A economia está à beira do colapso. Isso não significa a queda do regime amanhã. Isso significa que a sociedade iraniana, milhões de estudantes, engenheiros, artistas, programadores que nos últimos 46 anos vivem em uma versão do país que não é a deles. O espaço se tornou muito mais amplo do que era em 1º de janeiro. A história ensina uma coisa estranha. Regimes que perderam uma guerra, formal ou informalmente, raramente sobrevivem aos próximos 5 anos na mesma configuração. E os ayatolás entendem isso, e o povo iraniano também. Há algo nesse acordo que se destaca. Se for realmente histórico, talvez não seja o que aparece nas manchetes, mas sim aquela em que a juventude iraniana, que possui algo que a geração dos seus pais não tinha, internet, educação, acesso direto ao mundo, terão mais um pouco de tempo e fôlego para escrever a própria história do seu país. Sabemos algo simples, difícil de acreditar ao ler os noticiários. Pessoas em qualquer continente, em qualquer sistema, sob qualquer bandeira, querem viver, querem que seus filhos vão à escola, que a geladeira esteja cheia, que à noite possam ouvir música. Músicas diferentes, mas isso não importa. Porque eles ouvem música sem se assustar com o som acima dos telhados. E isso é o que importa. Quem deseja isso, quem quer isso é uma mãe iraniana em Isfahan, uma mãe israelense em Sderot, uma mãe americana em Bakersfield. Nenhum acordo, nenhum teatro político, nenhuma eleição de meio de mandato vai cancelar essa simples e universal pergunta. E cada acordo, mesmo que incompleto, mesmo que temporário, mesmo que feito de frases que amanhã terão que ser reescritas, adia a guerra por mais um pouco. E cada dia sem guerra é uma vitória, que não é apropriada nem por Trump, nem pelos ayatolás, nem pelos senados. Ela pertence à vida. E amanhã algo pode acontecer. Talvez como Hadzan Nasreddin dizia, ou o imperador vai morrer, ou meu burro vai morrer. Talvez por causa dessa vitória silenciosa, ineficaz, não declarada por ninguém, vale a pena de vez em quando suportar o teatro político, as manchetes barulhentas e os acordos desajeitados.
Talvez entre 2 anúncios de Trump e 3 comentários de senadores esteja ocorrendo exatamente o que valia a pena observar. A história, afinal de contas, não é escrita por aqueles que gritam, não é escrita por quem fala mais alto. A história é escrita por aqueles que amanhã de manhã vão se levantar e continuar vivendo. Senhores, aqui estou resumindo tudo o que eu disse. Nós na América precisamos de uma pausa. Quanto a Israel, eu entendo que eles ficarão insatisfeitos e dirão, de novo os americanos, mas que eles pensem que eliminamos o perigo imediato. Nos próximos 35 anos, nós eliminamos essa ameaça. Eles vão se recuperar? Vão, claro, sim. Pense que, se continuarmos agora, vamos perder essas eleições, e portanto vocês vão perder também. Se não for Israel, Deus me livre. Haverá muitos mortos, feridos e mutilados. Do que vai acontecer depois, se Trump não conseguir fazer o que está tentando com os mesmos acordos de Abraão? Pensem nisso. Cada dia que Trump está no poder, cada dia que Trump está na Casa Branca, cada dia que ele tem as mãos livres. Quero dizer o Congresso, o Senado, certo? Cada dia é melhor para os americanos, melhor para os israelenses e melhor para todas aquelas pessoas que não querem de jeito nenhum tipo de coletivismo, seja ele muçulmano, seja ele socialista. Qualquer um, não queremos. Fascista, comunista, não importa, não queremos. E na verdade, a única coisa não é o dia de hoje. Amanhã haverá alguém e algo diferente. Mas a única coisa que temos, a alavanca que apareceu para nós, na alavanca está escrito Donald J. Trump. Senhores, por isso tudo o que todos nós podemos fazer para que ele consiga e continue conseguindo, para que não coloquem obstáculos em seu caminho, ou para que esses obstáculos não o impeçam de avançar, tudo isso deve ser eliminado, removido. Porque eu simplesmente não consigo imaginar alguém que possa fazer isso melhor do que ele, mais rápido do que ele. E não pensando no amanhã, mas sim com uma perspectiva de muito longo prazo em mente. Pela vida dos nossos filhos e a nossa também. Não sou comunista para dizer que só importa o amanhã. O que importa é hoje, amanhã e depois de amanhã. Isso é o mais importante. E por isso, como se diz, vamos brindar a saúde de Donald J. Trump. Graças a Deus que ele apareceu. Até a próxima.